Falando em indústria, em comércio, não vamos fugir do assunto, né, Ramon? Porque agora nós vamos conversar com o Valmir Cabral, que é gerente operacional do Senai. Vamos atualizar as ações relacionadas à importância da qualificação profissional e do mercado de trabalho também para a indústria. E falando nesse assunto, o Senai tem uma responsabilidade, ou tem, né, uma participação muito grande nisso. Valmir, muito boa noite, obrigado por estar conosco nesta sexta-feira, aqui conversando no Resumo H2O. Olá, boa noite, Ramon. Boa noite também ao Marcos, que estão aí acompanhando. Boa noite também a todos os ouvintes da nossa querida Rádio H2O. Uma satisfação sempre conversar com vocês e trazer dados aqui, informações relacionadas ao mercado de trabalho, que segue aquecido aqui na nossa região, Marcos. Ok, Valmir, então, que bom, né, que segue aquecido, mas assim, o Senai, ele tem uma, como eu falei, tem uma responsabilidade grande nisso, porque não para, né, com essa linha de qualificação profissional, né, pensando no mercado de trabalho, pensando na indústria, e realmente é o foco, né, vamos dizer assim, Valmir, do Senai. Com certeza, Marcos. Eu vim acompanhando aqui agora a programação da rádio. Vocês estavam falando anteriormente sobre a questão dos modais logísticos, né, e a participação efetiva da Fiesc dentro desse contexto. E o Senai é uma entidade aqui no estado de Santa Catarina mantida pelo sistema Fiesc. Então, nós estamos intimamente ligados à indústria em todo o território nacional. Aqui em Santa Catarina não é diferente. E temos todas as ações relacionadas aqui no sul do estado, especialmente conectadas, né, Marcos e Ramon, com as necessidades da indústria local, né, com aquilo que realmente acontece aqui na nossa região. É uma das regiões mais heterogêneas do estado, se não há mais, né? Isso significa que nós somos uma das regiões que tem a maior diversificação de setores econômicos dentro da indústria, né? Então, isso significa que temos indústrias muito fortes, né, em quase todas as áreas, né, na área de alimentos, na área têxtil, cerâmica, plástico. Somos referência no estado de Santa Catarina em grande parte dessas áreas, né? Então isso traz muitas oportunidades e, obviamente, bastante desafios também para todo o setor industrial. Vou olhando aí para modais logísticos, como foi comentado no bloco anterior, mas também para a eficiência operacional, né? E a eficiência operacional ela está ligada diretamente à qualidade da mão de obra dentro dessa indústria, né? E o Senai tem essa responsabilidade de trabalhar a qualificação profissional, trabalhar a habilitação técnica para que a indústria catarinense esteja cada vez mais competitiva, juntamente com o SESI, né, Marcos, que também está aí sob a nossa gestão aqui no estado de Santa Catarina e aqui no sul do estado também, onde o SESI trabalha toda a parte de educação básica, né? Então, por exemplo, né, se o colaborador que está dentro da indústria ele não possui ainda o ensino médio completo, ele não consegue fazer um curso técnico. E aí o SESI entra, por exemplo, com a educação de jovens e adultos, né? Então é uma rede de qualificações, de opções e soluções na área educacional que fazem com que o setor industrial esteja completamente atendido por essa rede. Valmir, agora estamos aí já no segundo semestre, né? E a gente sabe que tem as escolas, né, técnicas do Senai, mas o Senai também trabalha em várias frentes. Como é que vai ficar esse trabalho de vocês junto a todo esse escopo, né, de atividades que vocês têm nesse segundo semestre? Então, Marcos, a gente termina aí o primeiro semestre, né, com um saldo bastante positivo dentro do setor industrial. Eu trouxe aqui até alguns dados para compartilhar com vocês, especialmente de Jaguaruna, né? Então, para vocês terem ideia, nós tivemos aí 400 vagas, né, sendo ofertadas e apenas 275 demissões aconteceram, então um saldo positivo no município de Jaguaruna e que se reflete a toda a Amurel, né? Então, nós temos aí o setor industrial ainda contratando mais do que demitindo, e isso traz para nós uma responsabilidade de fazer as formações de maneira muito assertiva. Estamos finalizando o primeiro semestre, alguns cursos inclusive estão em período de férias, e temos agora a retomada, né, dos alunos que já estão conosco, os remanescentes, né, que estão aí se formando dentro das habilitações técnicas mais diversas, e temos também a entrada de novos cursos técnicos, né? Então nós temos novas entradas em Capivari de Baixo, por exemplo, na área de automação industrial, eletrônica, em Braço do Norte também com automação industrial, em Criciúma estamos iniciando novas turmas de eletromecânica, que são turmas
bastante aderentes aí à necessidade da indústria e a todos os setores, né, Marcos? É importante dizer isso, que nem todas as formações elas são ligadas diretamente à área de atuação da empresa, mas são áreas transversais, a exemplo da própria automação industrial, que se aplica para toda e qualquer indústria que precisa se manter competitiva hoje no mercado de trabalho. E para apoiar ainda mais essa indústria, o Senai ele possui também a rede de institutos, né? Institutos de tecnologia e institutos de inovação. E através desses institutos, que são temáticos em cada uma das áreas de todo o território nacional, nós conseguimos conectar as indústrias locais para que elas tenham acesso à inovação, a fontes de fomento, a cursos de capacitação e educação corporativa, por exemplo. Existe uma outra realidade que nós temos trabalhado muito também, que é uma necessidade local, Marcos, que é a questão da sucessão familiar. Santa Catarina tem essa característica de que muitas indústrias, inclusive grandes indústrias aqui de Santa Catarina, são empresas familiares e há sempre uma preocupação com a longevidade, né, dessas indústrias e como fazer com que as gerações que vão passando, que elas sigam engajadas e atentas a manter esse negócio de pé, né? Então é uma preocupação de muitas indústrias, a Fiesc tem trabalhado bastante forte nisso e o Senai, por sua vez, junto com o IEL, né, que é o Instituto Evaldo Lodge, que também é mantido pelo sistema Fiesc, tem trabalhado ativamente também em temáticas como essa. Valmir, você falou aí sobre essa questão, né, das empresas, das indústrias, das fábricas, enfim, que tem essa característica familiar em Santa Catarina. Por mais que o Senai pense, né, sempre também, né, na questão da evolução tecnológica, enfim, sempre o Senai está também preocupado com a realidade local e regional, né, para poder ter aí dados bastante, vamos dizer assim, bastante sólidos sobre como fazer esse planejamento e como agir em cima disso, né? Com certeza, Marcos. A gente tem hoje o Observatório da Indústria, né, que é uma iniciativa da Federação das Indústrias de Santa Catarina. Nesse observatório nós temos dados quase que em tempo real de empregos, escolaridade, estabelecimentos industriais, para que a gente possa estar acompanhando e, através desses dados, fazer com que as nossas ofertas e projetos educacionais, de saúde, de tecnologia, de inovação, que elas estejam sempre aderentes àquilo que a indústria de fato está precisando, né? Então, vou dar um exemplo aqui para ti, né? A exemplo do que eu falei da educação de jovens e adultos. Esse realmente é um grande problema hoje da indústria, porque, para você ter ideia, hoje 60% dos trabalhadores que estão na indústria possuem o ensino médio completo. Outros quase 40% não possui. Isso significa que, do contingente de pessoas que já está dentro da indústria, quase que metade não consegue fazer, por exemplo, uma habilitação técnica e nem ingressar no ensino superior. Isso faz com que aquelas vagas que são mais qualificadas, que requerem uma qualificação profissional mais aguçada e que, por sua vez, né, olhando para a população agora, oferecem também as melhores oportunidades de salário e de benefícios, elas acabam não sendo preenchidas, né? Porque as pessoas elas não estão buscando, pelo menos não na volumetria que deveriam, né, a educação profissional. Isso se dá, com certeza, né, Marcos, também muito por conta da questão da taxa de empregabilidade. Nós vivemos hoje uma realidade que é inédita em todo o território nacional, praticamente 6% aí de taxa de desocupação, que são pessoas que estão na idade para trabalhar e não estão trabalhando. Isso a nível nacional é índice recorde, mas aqui em Santa Catarina nós temos uma realidade que é a metade disso, né? Nós temos aí em torno de 3%, 3,5% de taxa de desocupação. Isso significa pleno emprego, ou seja, quem quer trabalhar na nossa região, aqui no Sul, trabalha, né? Então existem vagas para todos, mas isso faz também com que a população, aquela que não está tão ligada, né, nas questões do mercado de trabalho, nas questões relacionadas à remuneração, benefícios e tudo mais, acabem se acomodando de certa forma e não buscando diretamente essas oportunidades. Então, fica aqui um recado também para todos os ouvintes, né, as pessoas que estão aí nos acompanhando nesse momento, que estejam antenadas, né, para buscar a qualificação justamente nesse momento, porque no momento de escassez, que certamente em algum momento pode acontecer, nós estamos vivendo agora
uma crise geopolítica, né, com muita instabilidade, com questões relacionadas aí ao tarifaço e outras questões também que estão sendo discutidas, e daqui a pouco isso pode significar, por que não, uma desaceleração, né? E isso pode acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas as pessoas que estiverem qualificadas certamente serão as primeiras a serem mantidas dentro desse escopo do mercado. Então, sempre muito importante se manter atualizado, né, Marcos? Eu sempre uso muito o meu exemplo, né? A minha formação é na área de tecnologia de TI, né? E tudo que eu aprendi quando eu me formei em 2011, tudo que eu aprendi não existe mais, né? Então, a gente precisa se manter atualizado o tempo todo, né? É uma área que se mudou, se transformou completamente, e o profissional precisa se manter atualizado, e para isso as instituições de ensino, né? Eu falo aqui em nome do Senai, mas temos muitas instituições, somos abençoados aqui no sul de Santa Catarina com as maiores instituições de ensino de todo o Brasil, estão presentes aqui na nossa região, que tem aí as suas ofertas e com muitas oportunidades interessantes. Ok, Valmir Cabral, muito obrigado pela participação, gerente operacional do Senai, trazendo informações importantes, atualizando aí o trabalho e a participação do Senai junto à economia aqui da região catarinense também. Valmir, muito obrigado pela participação, boa noite, estamos sempre à disposição. Marcos e Ramon, obrigado a vocês também pela abertura do espaço, estou sempre à disposição para trazer dados aqui relacionados ao mercado de trabalho, empregabilidade, sobretudo no setor industrial. E é isso, um abraço a todos e um excelente final de semana. Igualmente, tchau, tchau. Muito obrigado, boa noite.